abriu aí a sua Bíblia em Lucas 1, 57 a 80? Então está na série O Agir de Deus Invisível, tema então, nascimento de João Batista. Diz assim o texto da palavra de Deus. O nascimento de João Batista. Aliás, já uma breve explicação. Esse título, O Nascimento de João Batista, na verdade, é o João. Lá na frente, ele é conhecido como o João chamado Batista. Bom, e para dar uma localização melhor para você, a gente já usa João Batista. Mas antes de ser João Batista, ele era só João. Tá? Então, completou-se o tempo de Isabel dar à luz e ela teve um filho. Quando seus vizinhos e parentes ficaram sabendo que o Senhor lhes tinha sido muito misericordioso, alegraram-se com ela. E no 8º dia, quando foram circuncidar o menino, queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas sua mãe disse, de modo nenhum, o nome dele será João. Eles disseram, não há ninguém com esse nome entre os teus parentes. Então perguntaram por gestos ao pai como queria que o menino se chamasse. E pedindo uma tabuinha, ele escreveu, seu nome é João. E todos se admiraram. Imediatamente a sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele se pôs, tudo certo, paz, voltando, imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele se pôs a falar louvando a Deus. Então todos os seus vizinhos ficaram com muito medo, e em toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre esses acontecimentos. E todos os que ficavam sabendo dele se perguntavam, o que este menino vai ser? Pois a mão do Senhor estava com ele. O cântico de Zacarias. Então, Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo e nos fez surgir uma salvação poderosa, como para nos dar a mão para ser aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o cultuássemos sem medo, em santidade e justiça em sua presença, todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, pelo perdão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual a aurora lá do alto nos visitará, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e morou no deserto até o dia da sua aparição pública a Israel. Amém. Bom, o nascimento de João Batista se deu num contexto assim desfavorável naquela época. Por quê? Em João capítulo 1, versículo 5, ou melhor, Lucas capítulo 1, versículo 5, João Batista e Jesus, mostra lá, eles nasceram na época de Herodes o Grande, e eram tempos difíceis para os judeus que estavam sendo assolados pelo domínio romano. E Herodes era o rei que representava lá os romanos. Esse Herodes do qual eu estou falando, porque existiam vários Herodes, esse Herodes que estou falando é aquele paranoico Herodes que mandou matar todas as crianças de 0 a 2 anos em Belém e na região de Belém. Então,
era um homem doido, maluco. Ele não queria que Jesus tomasse o seu lugar, era essa a grande preocupação que ele tinha. E, fora isso, ele era super opressor. E é dentro desse contexto opressivo, desse contexto difícil na vida dos judeus, que João nasceu. E a palavra João quer dizer, o Senhor é bom e misericordioso. Outros traduzem como, Deus é gracioso, ou então ainda, Deus teve misericórdia. Eu não sei se vocês percebem, mas na definição, nós temos a mistura de misericordioso e de gracioso. E graça e misericórdia, na verdade, elas expressam, tanto a graça quanto a misericórdia, ela expressa a bondade de Deus. Eu usei aqui uma expressão que foi a que melhor que eu achei, ela expressa a bondade de Deus de maneira invertida. Por que maneira invertida? Por quê? Bom, através da graça de Deus, num primeiro momento, pela graça, Deus nos presenteia com coisas que nós não merecemos. Já a misericórdia, de maneira inversa, vamos dizer assim, ela cancela qualquer castigo que estava direcionado para nós, qualquer punição, e concede perdão e também nos remove da lama do pecado. Por isso eu coloco que a graça e a misericórdia têm basicamente um significado invertido no que diz respeito a Deus expressar a sua bondade para conosco. Se nós voltarmos um pouquinho para Lucas capítulo 1, versículos de 13 a 16, nós vemos lá Gabriel falando com Zacarias, e dizendo assim, Zacarias, a tua oração foi ouvida, e Isabel dará à luz a um filho, e o seu nome será João. Deus é misericordioso, e ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então, Lucas não indica exatamente se Zacarias estava fazendo o teor da oração de Zacarias. Em razão da avançada idade de Zacarias, muito provavelmente, acredito eu, que Zacarias não mais orava para ter um filho, nem Zacarias e nem Isabel. Talvez vencidos pelo cansado, vencidos pela velhice, porque no teor da oração, no teor da conversa com Gabriel, ele diz assim, como que eu terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também é velha. Talvez, na função de sacerdote, Zacarias estava orando pela salvação de Israel e pela vinda do Messias, porque este era o clamor daquela sociedade, este era o clamor daquele povo que estava sofrendo de maneira muito forte a opressão vinda do governo naquela época. É certo que Deus respondeu misericordiamente ao anseio, tanto de Zacarias, como de Isabel, como também respondeu ao anseio daquela sociedade, daquele povo, dos homens de Israel. João Batista seria o profeta de Deus, que viria, como está lá em Isaías 43, ele seria a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Como já disse, misericórdia, aqui nesse texto, é uma das palavras-chave, se eu posso dizer assim. É uma das palavras centrais nesse episódio. É a demonstração da bondade de Deus com Zacarias, com Isabel. Eu penso que os parentes, os amigos, os vizinhos, como diz o texto assim, eles foram essenciais na vida de Isabel e de Zacarias. Penso que aquela vizinhança foi tão legal, no sentido de, puxa, ela está velhinha, e agora, grávida daquele jeito? Imagino aqueles vizinhos e amigos indo até a casa dela, lavando uma louça, varrendo um chão, indo até o poço buscar uma água, era a solidariedade daquele povo. Porque o texto diz, lá no versículo 58,
quando os vizinhos e parentes ficaram sabendo que o Senhor tinha sido muito misericordioso, alegraram-se com ela. Bons vizinhos, provavelmente Isabel e Zacarias eram bons vizinhos e tinham uma célula em casa. É a misericórdia que alcança os pecadores. E aí o menino nasceu. E aí 8 dias se passaram e ele seria circuncidado. A circuncisão era uma prática estabelecida por Deus que representava a aliança de Deus com o seu povo. É uma cirurgia que nos causa arrepio, pelo menos na área masculina. É uma cirurgia simples no órgão reprodutor masculino. E é o símbolo de pertencimento, bem como o de gerar filhos que pertencem ao povo de Deus. E mais do que isso, quando se fala em circuncisão, quando a gente fala sobre esse assunto, precisamos lembrar que Deus deseja um coração obediente ao Senhor. Lá em Deuteronômio capítulo 10, diz assim: circundem os vossos corações e não sejam mais teimosos. Então, circuncidar o coração é estar disposto a obedecer a Deus e não ao resistir. Os amigos lá, os parentes de Zacarias e de Isabel, eles queriam homenagear o pai. E aí, o texto mostra aqui que eles queriam colocar o nome de Zacarias. Já imaginou? Seria, então, João Batista não se chamaria João, se chamaria Zacarias. Eu fico imaginando que seria o Zaquinha ou coisa parecida, né? Mas o anjo Gabriel havia dito que o nome do menino seria João. E como disse, João é Deus misericordioso. É um nome que aponta para Deus, para a sua misericórdia para com os pecadores. Está vendo, João Batista? Seu nome tem valor. Ele aponta para a misericórdia do Senhor. Era uma família, na verdade, era uma família com nomes bem sugestivos, se você parar para pensar. Porque na Bíblia nós vemos essa valorização de nomes. Não é só o nome que era assim, aquele sonzinho bonito nos ouvidos. Não, tem um valor. Por exemplo, Zacarias. Eu nunca daria um nome para o meu filho, né? Se ele chamasse Zacarias. Zacarias é Deus se lembra da sua aliança. Isabel é que Deus é fiel. E João, Deus é misericordioso. Era uma família essencialmente evangelística, né? Deus se lembra da aliança, Deus é fiel e Deus é misericordioso. Gente, quando olhando para esse texto, eu vejo que tanto Zacarias como Isabel eram um casal nota 10. Era um casal gente boa. Era um casal que andava sempre em comum acordo. O diálogo não cessou entre eles, lá naquele lar. Mesmo com a mudez e com a possível surdez de Zacarias, eles não perderam a comunicação. Ambos declararam, se você parar para olhar, assim, tanto Zacarias como Isabel, eles declararam qual era a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor era, a vontade que foi expressa pelo anjo Gabriel esse menino vai se chamar João. Esse menino vai dizer assim: Deus é misericordioso com o seu nome. E quando eu olho para esse texto, eu abro um parênteses para agradar aí o ministério de casais e falo que tanto Zacarias como Isabel eram um casal gente boa, que se comunicavam, que falavam, e que Deus nos ajude. Essa foi a minha oração quando eu estava preparando esse texto, que Deus nos ajude para que os nossos lares sejam mais unidos, para que os nossos lares aconteçam boa comunicação, para que dentro dos nossos lares nós trilhemos, de verdade, trilhemos o caminho do Senhor, sob as orientações do Senhor, para as nossas vidas, para os nossos filhos, para o nosso casamento. A misericórdia de Deus, a família de João Batista deixou marcas favoráveis naquela região. A região foi abençoada por aquela família. Depois de 9 meses,
Zacarias voltou a falar, porque você sabe, olhando para o texto lá atrás, ele perdeu a voz, ele perdeu a fala. E Zacarias louvou ao Senhor. O homem estava cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz, o texto diz aqui, que o temor tomou conta daquelas pessoas, daqueles vizinhos, daqueles amigos. A misericórdia que se estende até nós é a misericórdia do Senhor. Antes, porém, é importante lembrar, eu estava falando aqui que essa misericórdia de Deus marcou tanto aquela família e aquela região, que, para pensar comigo, raciocina comigo. Lucas, o Evangelho de Lucas foi escrito 50 anos depois de Cristo. Provavelmente Lucas fez uma pesquisa de campo, fez algumas, talvez, entrevistas, não sei como ele escreveu esse livro. E depois de 50 anos, as marcas daquela família ainda estavam presentes. Versículo 66 diz que todos os que ouviram guardaram no coração, dizendo: que será que vai ser esse menino? Aquela família marcou. As misericórdias do Senhor naquela família, naquela vida, marcaram. João Batista marcou a sua presença, mesmo tendo uma vida bem curta. A misericórdia também se estende até nós. O nascimento de João é um dos marcos da misericórdia de Deus, em todos os tempos. Misericórdia tem a ver com livramento. Misericórdia tem a ver com o livramento do castigo que nós merecíamos. É a compaixão de Deus que alcança o pecador. Misericórdia está descrito nos versículos de 76 a 79. Eu vou ler novamente. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à frente do Senhor, preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação pelo perdão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual a aurora, lá do alto, lá Malaquias fala sobre o sol nascente, nos visitará para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. Então, eu grifo essas palavras, profunda misericórdia do próprio Deus, que indica o sentimento mais íntimo de Deus, é o profundo amor de Deus pelo pecador, que pode receber o pecador, dar a ele a salvação em Cristo Jesus, pelo perdão dos seus pecados. Igreja, nós não podemos deixar de falar sobre pecado e sobre o perdão de Deus. Há quem diga que a igreja então está jogando culpa nas pessoas. Não, a igreja do Senhor, a palavra do Senhor aponta para o pecado, mas também aponta para a solução do perdão dos nossos pecados, porque o sangue de Jesus tem poder de nos limpar de todo o pecado. E por isso nós podemos olhar para esta misericórdia de Deus que vem das entranhas, que vem do interior do Senhor. É algo que demonstra a grande força do amor de Deus para conosco. Ele nos ama de verdade. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há pecador que Deus não possa amar. Não há pecador que Deus não possa transformar, porque Ele é um Deus que ama, e esse amor vem das suas entranhas, vem do seu coração, vem do seu interior, vem com todas as forças. Lamentações diz assim, que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Lamentações 3, 22. Salmo 136, 1 diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Ou seja, a misericórdia de Deus é a forma de Deus se juntar a nós. Ele se junta a nós, Ele se aproxima de nós com misericórdia. E essa é a razão pela qual nós não somos consumidos. Zacarias está demonstrando que Jesus é o interventor misericordioso em nosso favor. Ele é a ação salvadora de Deus em favor de cada pecador. João Batista teve uma vida bem curta. Provavelmente ele viveu 29 ou 30 anos, mas ele nasceu para ser um Alô? Isso é bullying, viu, gente? Eu posso processar vocês. Eu conheço um promotor de justiça, hein? Então, Zacarias está demonstrando que Jesus é interventor. Ele intervém nas nossas vidas com misericórdia. Ele intervém em nosso favor. A ação de Jesus é salvadora em nosso favor, em favor do pecador. Gente, Deus tem poder de consertar as nossas vidas pela sua misericórdia. João Batista, como já disse, teve a vida curta. Ele nasceu para ser mensageiro de Deus, para levar pais e filhos a fazerem as pazes, para ajudar desobedientes a obedecer e preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Ele apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 30 anos. O cara nasceu, o texto, a Bíblia fala que ele seria cheio do Espírito Santo já no ventre da sua mãe. E então ele teve uma vida toda dedicada para isso. Talvez o seu ministério tenha durado 1, 2 anos, não sei exatamente. E aí, a segunda parte do texto é Zacarias entoando um cântico profético. Cheio do Espírito Santo, suas palavras têm muito mais a ver com Cristo e com a poderosa salvação do Senhor, do que mesmo com João Batista. Se você observar, no início do texto, do cântico de Zacarias, ele não está falando do seu filho. Vocês sabem que recentemente eu tive uma netinha. Eu acho que eu cometi essa falha, porque quando eu olhei aquela menina, eu levantei ela e falei, que menina linda, que 2,5 kg de doçura e beleza. Mas eu acho que em um dado momento eu esqueci de adorar, de louvar a Deus, de agradecer a Deus por aquele momento. Mas Zacarias, ele levanta a sua voz dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Ele começa a bendizer o Senhor, são as primeiras palavras de um homem que ficou mudo e provavelmente surdo durante 9 meses. As suas primeiras palavras não foram para olhar para João Batista e dizer, que menino lindo, ou coisa parecida. Ele bendiz ao Senhor de todo o seu coração. No original, a expressão poderosa salvação é descrita como um chifre. Chifre simbolizava a figura de força. Então, por exemplo, quando eles olhavam um touro, ou então um boi, que tinha um chifre, claro, eles jogavam uma corda neles, porque eles usavam o boi para
tracionar alguma coisa. Era o símbolo de força. E ele está dizendo aqui, no texto, que e nos fez surgir uma salvação poderosa. Essa expressão salvação poderosa, lá no original grego, está como chifre, que simboliza a força da salvação. A salvação oferecida por Cristo tem força para arrancar o pecador de qualquer pecado, do poder do pecado. A salvação que Jesus oferece, ela tem poder de restaurar as pessoas. A salvação que Jesus oferece tem força. Jesus uma vez disse assim: as ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão. E ninguém a arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. João, capítulo 10, versículos de 27 a 29. Gente, essa questão da salvação, percebam que, como Jesus é enfático, eu lhes dou a vida eterna e jamais. Sabe o que significa jamais? É nunca. E sabe o que significa nunca? É jamais. Em nenhum momento. Não há possibilidade de Deus arrancar, ou de alguém arrancar, a salvação que Deus oferece para nós. Ninguém pode nos arrebatar da mão do Senhor. Se você está seguro, se você está nas mãos do Senhor, confie no Senhor. E eu enfatizo isso. Sabe por quê? Porque, infelizmente, no nosso meio cristão, no nosso meio evangélico, existem muitas pessoas que não têm segurança da sua salvação. E a segurança da sua salvação não está baseada nas suas convicções, não está baseada na sua mente ou no seu poder de pensamento positivo, está baseado na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, e ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. A salvação que Deus oferece, ela força, ela arranca o pecador do pecado, e o conserva na graça e na misericórdia do Senhor. Ainda que eu e você não mereçamos, a Bíblia diz que se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Então, nós podemos afirmar que a salvação que Deus dá é uma salvação que ninguém tira. Nesse cântico de Zacarias, ele pode ser dividido em duas partes. De 67 a 75, dos versículos 67 a 75, Zacarias exalta ao Senhor pela sua poderosa salvação. Ele destaca o Messias, o Cristo, como libertador de Israel. E na segunda parte, de 76 a 79, Zacarias declara que João nasceu para proclamar a salvação mediante o perdão dos pecados. Então, nas entrelinhas deste cântico, é como se Zacarias estivesse dizendo assim: não tem nada a ver com João, tem a ver com o Senhor da salvação, que é Cristo. E mais tarde, o próprio João Batista afirma: importa que ele cresça e que eu diminua. Jesus, então, é o autor desta poderosa salvação. Lembra, lá no começo, que o povo de Deus vivia tempos difíceis. E a grande expectativa qual era? Que o povo de Deus seria libertado, que seria uma libertação nacional dos seus opressores. E os versículos 69 e 71 declaram a poderosa salvação dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. No entanto,
a salvação que Jesus oferece não está ligada somente à libertação dos inimigos. Ela também nos salva, Ele nos salva, né, com um propósito. E o propósito dele é esse, para que sirvamos livres do medo, em santidade e em justiça, todos os dias da nossa vida. Romanos capítulo 6, versículo 4, ressalta a importância de nós andarmos em novidade de vida. E isso tem a ver com santificação. Isso tem a ver com andar em santidade. E Deus nos salvou. Deus nos salva para que nós sejamos livres do medo, para que andemos em santidade e em justiça todos os dias da nossa vida. É importante se esforçar para ter uma vida digna do Senhor. A nossa obra não salva, as nossas obras não salvam, mas as nossas obras, as nossas ações são em resposta à salvação que nós recebemos. João é o anunciador do perdão dos pecados. Então, a segunda parte da profecia de Zacarias diz respeito à função de João. João como aquele que proclama a salvação mediante o perdão dos pecados. A primeira parte, como já disse, Zacarias destaca a libertação através da força da salvação. E na segunda parte, fica destacado a importância do perdão dos nossos pecados. Versículos de 76 a 77. Então, o pecador, ele não está perdido somente pela ação do inimigo. Nós, pecadores, também somos responsáveis pelos nossos atos e precisamos de arrependimento. Cristianismo tem que pregar o arrependimento. 2 Pedro 3,9 diz assim: Deus é paciente conosco e não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. João Batista, ele ficou conhecido pelas suas duras palavras sobre a importância de arrependimento. Lá em Lucas, capítulo 3, versículos de 8 a 14, ele, no seu sermão, para algumas pessoas, diziam assim: produzam frutos dignos de arrependimento. A ideia de fruto, quando você vai numa árvore de manga, por exemplo, o que você quer pegar ali? Por quê? Porque um pé de manga, o resultado que se espera é que se produza manga. Então, o resultado que se espera de uma pessoa arrependida é que ele produza resultados que são coerentes com o seu arrependimento. E aí nós temos alguns exemplos que o próprio João Batista fala. Ele se reporta então aos publicanos, que eram cobradores de impostos, homens que muitas vezes eram desonestos na cobrança de impostos. O que ele diz para aqueles homens? Não cobrem mais imposto do que está prescrito. Os soldados, já naquela época, já existia a corrupção. Os soldados, para eles, ele disse assim: olha, denunciem, não denunciem falsamente, e contentem-se com os seus salários. Então, podemos afirmar que arrependimento, o que é arrependimento? É o abandono e a disposição de abandonar o erro. É deixar o erro para tomar o caminho certo. Lucas, o próprio Lucas, escreveu outros exemplos de arrependimento. Por exemplo, você pega o filho pródigo. Lembra da história do filho pródigo? Quando ele cai em si, ele sai voltando para casa, dizendo o seguinte: eu vou voltar para minha casa, vou dizer para o meu pai: pai, recebe, pequei contra ti e contra o céu, recebe a mim como um trabalhador, porque eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Isso é exemplo de arrependimento. Um outro exemplo que nós encontramos era um publicano, não se menciona o nome dele. Lá em Lucas 18:13, ele diz assim, ele está lá diante de Deus dizendo assim: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois eu sou pecador. Zaqueu, quando Jesus entra na sua casa, ele diz assim: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se alguém
E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Lucas 19, 8. Arrependimento é abandono do erro e do pecado. Ah, pastor, mas eu sempre volto ao mesmo erro. Arrependimento é a disposição de abandonar os seus erros, de abandonar os seus pecados. Você tem dificuldade com algum pecado? Ai, já pequei tantas vezes nessa área. Então, tantas vezes que você pecar nessa área, tenha a disposição de mudar. Vá até o Senhor com a disposição de mudar. Confesse o seu pecado. Chame o seu pecado pelo nome. Pecado tem nome. E nós precisamos chamá-lo com coragem diante de Deus pelo nome. Não chame a mentira de faltei com a verdade. Chame mentira de mentira. Não chame adultério de escorreguei. Chame adultério de adultério. Não chame a prostituição de pisei na bola. Chame a prostituição de prostituição. Pecado tem nome e precisa ser confessado diante do Senhor. É papel da igreja e dos seus membros, individualmente, proclamar o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos pecados, confiados na profunda misericórdia de Deus, que enviou o sol nascente, que é Jesus, a aurora, como está descrito no texto, para iluminar aqueles que vivem em meio às trevas e guiar os nossos pés no caminho da paz. João Batista viveu no deserto. Provavelmente perdeu seus pais muito cedo, visto que eles eram idosos. Ele percorreu a região do Jordão, pregando sobre a importância de arrependimento e apontando para a pessoa de Cristo. Eu já estou concluindo. E a conclusão é a seguinte. Vamos repetir. O nascimento de João é um marco da intervenção, da misericórdia de Deus para aquele tempo e para os nossos tempos. Misericórdia tem a ver com o livramento de um castigo merecido. É a compaixão de Deus que alcança o pecador. Nós temos um Deus que tem prazer em exercer profunda misericórdia. Eu quero ler um texto que está em Miqueias capítulo 7, que diz assim: ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Novamente, terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados no fundo do mar. Como prometestes antigamente aos nossos antepassados, tu serás fiel e mostrarás o teu amor a nós, os descendentes de Abraão e de Jacó. Eu tenho aqui algumas observações e queria compartilhar com vocês. São aplicações pessoais que quero repartir com vocês. Primeira consideração importante é que Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus, irrepreensíveis perante o Senhor. Isso me faz pensar que eles formavam um casal gente boa. Eles formavam, mesmo diante da mudez, mesmo da provável surdez de Zacarias, ele tinha ali uma tabuinha com uma cera, e ele usava então um tipo de um prego, alguma coisa pontiaguda, para se comunicar com a sua esposa. Era um casal querido, que não deixou de se comunicar nas horas difíceis. A primeira aplicação, então, é aos casais queridos que estão aqui. Cultivem a comunicação em tempos difíceis. Cultivem a comunicação dentro dos seus lares. Isto é imprescindível dentro dos nossos lares. A segunda aplicação são os vizinhos. Você é bom vizinho?
O texto fala que os caras eram gente boa. Tanto Isabel quanto Zacarias, como os demais, eram vizinhos, gente boa. Então, como é importante nós cultivarmos a paz entre os vizinhos. Vizinho, às vezes, é mais importante que parente. Parente está longe. E quando vem, fica na nossa casa, né? Não vou falar mais nada, pode deixar, fica tranquilo. Uma outra aplicação é que as ações misericórdias do Senhor têm propósitos definidos para nós. Não só para nós, mas Ele tem outros propósitos definidos. Então, quando Deus presenteou Zacarias e Isabel com um filho, Ele também presenteou a sociedade com uma mensagem da salvação para as pessoas. Se Deus tem sido misericordioso com você, não é apenas para você. Certamente Ele quer alcançar outros com os efeitos da misericórdia que Ele está derramando sobre a sua vida. Vocês vão ficar bravos comigo. Mas eu tenho uma quarta aplicação. É que eu fiz uma pergunta para o texto. Deus, por que um casal tão idoso para ter um filho tão importante como João Batista? Zacarias e Isabel se alegraram com a realização da paternidade, mas, pela misericórdia de Deus, por serem idosos e por provavelmente terem partido muito cedo, eles foram poupados de verem João Batista morrer tão novo e de maneira tão banal e de maneira tão cruel. Porque ver um filho partir é terrível. Muitos acontecimentos ou não acontecimentos das nossas vidas expressam as misericórdias de Deus. Nem todos terão explicações. E eu falo isso de maneira muito pessoal. Nem todos os acontecimentos da nossa vida terão explicações. Mas confiemos em Deus, porque a sua vontade é perfeita. Só mais duas. Coitados, eu falei que estava concluindo, eles chegaram para cá, né? O texto mostra também que Zacarias era cheio do Espírito Santo. Versículo 67. Lucas destaca a ação do Espírito Santo no contexto de nascimento de João Batista e de Jesus. Versículo 15 diz que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Versículo 41, que não lemos, mas está lá, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Versículo 67 diz que Zacarias, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com louvor, tem a ver com adoração, tem a ver com gratidão, tem a ver com alegria e exultação, tem a ver com caráter transformado. Busquemos o enchimento do Espírito Santo para que os nossos caráteres sejam transformados pelo Senhor, sejam permeados pelo Senhor, que a nossa boca, a nossa palavra, as nossas palavras expressem o amor de Deus, a palavra de Deus, coisas boas que edifiquem as pessoas. Há uma música que diz, enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Meus irmãos, o Espírito Santo habita no coração do crente. E a nossa oração precisa ir de encontro com o que está lá em Efésios capítulo 5, versículos de 18 a 21. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. E ele termina ali aquela ordem dizendo, considerando uns aos outros superiores no temor de Cristo. E finalmente, esta história também destaca
a poderosa salvação em Cristo Jesus. A salvação que livra do inimigo, a salvação que liberta o pecador, a salvação que nos chama a adorar a Deus sem medo e com santidade. A salvação que proporciona perdão para os pecados e restauração para as nossas vidas. Era esta a proclamação de João Batista, e é esta a proclamação que nós estamos fazendo hoje. Um Deus que ama e que perdoa pecados, um Deus que salva. Se você entrou aqui sem salvação em Cristo Jesus, se você entrou aqui afastado de Deus por causa do seu pecado, saiba que nós temos um Deus proclamado como misericordioso entre nós. É essa a palavra que eu tenho para os irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.